Godzilla e Kong, o Novo Império, conta com muitas batalhas entre os titãs presentes em sua história. No entanto, quantidade nem sempre significa qualidade. É por conta desse alto número de lutas que acontece durante o filme que algumas acabaram tendo um desfecho rápido e simples. Esse foi o caso de Tiamat, que em The Nippari acaba voltando a enfrentar o Godzilla e acaba sendo derrotado muito facilmente. O mais curioso desse momento do filme é que o motivo que levou o Rei dos Monstros a ir até o Tiamat foi o desejo do Godzilla pela fonte de poder da serpente marinha que ela possuía em seu covil. Mas se essa energia ela era tão poderosa assim, como o Tiamat ele foi derrotado de uma forma tão simples? Afinal, ele estava se alimentando dela. O que mudou daquele último confronto entre esses dois na edição Godzilla Dominion para essa luta que a gente acabou tendo em The Nippari, onde o lagartão acabou saindo vencedor? Se prepara, porque tudo isso e muito mais a gente vai ver agora nesse vídeo de hoje. Já chega nele então deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais, então vamos junto para mais um vídeo. O recente filme do Monsterverse fez o seu dever de casa muito bem e deu aos fãs tudo aquilo que eles estavam pedindo. Quem já assistiu Godzilla e Kong, o Novo Império, deve ter se divertido bastante com a sua trama extremamente dinâmica e repleta de batalhas entre os titãs. Mais do que isso também, essa sequência ela parece abraçar de uma vez por todas aquela pegada da Era Showa, que acabou fazendo tanto sucesso lá no passado em filmes da Toho. Bem verdade que essa escolha faz com que The Nippari precise de ação a todo momento para assim amarrar sua própria história, e é justamente isso que a gente acaba assistindo. Mas se por um lado o filme acerta em nos proporcionar diversas lutas insanas entre os monstros gigantes, por outro lado, alguns desses confrontos eles acabam não sendo tão bem explorados assim. É por isso que alguns desses adversários que o Godzilla e o Kong enfrentam nesse filme acabam não parecendo tão desafiadores assim. Eu digo isso pegando como base as próprias histórias que já foram mostradas anteriormente dentro do Monsterverse. Afinal, aqui em The Nippari, a gente vê o Godzilla encontrando com um adversário que ele enfrentou há não tanto tempo atrás. Essa criatura que eu tô me referindo, pessoal, ela atende pelo nome de Tiamat, e ela já foi uma pedra no sapato do lagartão em Godzilla Dominion. Pra você que não conhece, essa é uma das muitas edições em quadrinhos que já foram lançadas pela Legendary e que são totalmente canônicas com o que acompanhamos nos filmes do Monsterverso. E nessa história em particular, vemos um pouco do que se passa com o lagartão após os eventos do seu segundo filme, onde ele consegue derrotar o terrível King Ghidorah. É importante lembrar que antes dele vencer o Monstro Zero, o Godzilla acabou tendo a sua casa completamente destruída por conta dos humanos que atacaram uma bomba lá e explodiram todo o local. E a intenção deles era deixar o Godzilla ainda mais poderoso, fazendo com que ele se torne termonuclear. Só que apesar de tudo funcionar a favor do Godzilla para que ele derrotasse o dragão de 3 cabeças, aquele templo construído para ele acabou se transformando em ruínas nesse momento que eu mencionei. É por conta disso que em histórias subsequentes a gente acompanha o Rei dos Monstros em busca de um novo lar. E acontece que no meio dessa trajetória, o lagartão ele acaba sendo surpreendido por Tiamat, uma imensa serpente marinha que se esconde no antigo covil de Godzilla. Essa criatura inicialmente tem uma certa vantagem na luta, não só por ela conhecer o território aquático, mas também pelo fato do lagartão ele estar exausto depois de tudo aquilo que ele passou em seu segundo filme. A HQ ela consegue explorar muito bem as características de Tiamat, que usa redemoinhos e um tipo de vapor tóxico para desorientar o Godzilla. E assim ela contrai o seu corpo contra o lagartão. Só que em determinado momento, o Rei dos Monstros ele mostra por que ele possui esse título, ao dominar a serpente marinha e fazer com que ela recue. Mesmo assim, deu pra perceber que esse foi um adversário capaz de trazer bastante dor de cabeça ao Godzilla. É por isso que eu e também muitos outros fãs tinham uma expectativa muito alta para assistir esse confronto voltando a acontecer, só que agora em live action. Mas antes de analisar como foi essa revanche, vale a pena a gente dar uma contextualizada no que ocorreu para que o Godzilla e o Tiamat eles voltassem a cruzar seus caminhos. Primeiro de tudo, é importante a gente ressaltar que a serpente marinha ela estava em busca de um lar, assim como o Rei dos Monstros em Godzilla Dominion. Sendo assim, depois que o lagartão ele espanta ela do seu antigo covil, Tiamat precisa ir atrás de um novo território para chamar de casa. Aparentemente é exatamente isso que acontece quando essa criatura chega em um tipo de geleira no meio do Oceano Ártico. Mais do que isso, em The Nippari é dito pelos humanos que nesse local se encontra o maior depósito de radiação natural do planeta. Tanto é que essa energia possui uma tonalidade rosa, que, segundo a tabela de eletromagnetismo, é a cor do nível mais alto possível da radiação. Então a serpente marinha realmente tirou sorte grande quando encontrou esse território para chamar de seu covil. Outra coisa que vale ressaltar é a mudança do visual pela qual o Tiamat ele passou de Godzilla Dominion para The Nippari. Na edição em quadrinho, essa criatura ela possui uma coloração azul marinho, lembrando bem mais uma serpente do que agora na sua aparição no último filme. Tanto é que
que nesse filme fica mais evidente que Tiamat possui 4 membros com garras, semelhante a um dragão bem no estilo Shenlong lá da franquia Dragon Ball. É bem verdade que essa mudança no visual do Tiamat pode ser simplesmente pelo fato de ser uma adaptação dos quadrinhos para o filme. Até porque, se a gente reparar bem, quase todos os titãs, eles possuem alguns detalhes diferentes das HQs oficiais do Monstroverso. Mas eu também não descarto a possibilidade do Tiamat ter passado por uma transformação desde o seu último encontro com Godzilla, principalmente pelo fato de ser agora uma serpente marinha que possui a mesma coloração rosa da radiação que existe em seu covil. Sendo assim, a gente pode dizer que em The Nempire a gente acaba assistindo uma versão evoluída de Tiamat, assim como acontece com o próprio Godzilla mais pra frente por causa da mesma radiação. Eu inclusive acredito que tenha sido por conta dessa radiação da serpente marinha que o lagartão acabou se interessando por esse território. Afinal, ele também precisava evoluir para superar os desafios que estavam pela sua frente. Só que o que acaba não fazendo tanto sentido é o Godzilla ter derrotado Tiamat tão rapidamente, mesmo a serpente estando na posse dessa radiação rosa que é tão poderosa assim. E é claro que pra gente explicar isso, a gente pode seguir 2 caminhos diferentes. A primeira seria justamente analisar o filme por completo. Afinal, não é uma surpresa para ninguém que, inicialmente, The Nempire estava programado para ser uma história solo do Kong. Por conta disso, todo esse arco da trama do Godzilla parece ser bem acelerado, como se tivesse colocado ele bem de última hora. Isso certamente acabou afetando o desenvolvimento das lutas dele durante o filme, principalmente contra Scylla lá no comecinho e também, contra o Tiamat. Tanto é que nas cenas em que o lagartão ele tá lá junto com o Kong, seja enfrentando ele próprio ou talvez até mesmo se juntando com o gorilão contra algum vilão, as lutas elas parecem fluir de um jeito muito melhor. Nos momentos em que o Godzilla ele tá sozinho enfrentando algum tipo de oponente, a conclusão ela acontece de uma maneira muito mais rápida, quase que se a direção quisesse logo mudar o foco. O lado menos negativo disso tudo talvez seja a forma com que essas lutas do Rei dos Monstros são concluídas. E esse é um outro caminho que podemos seguir para explicar o fim trágico de Tiamat. Até porque essas cenas acabam mostrando pra gente um Godzilla bem direto em suas ações, meio que sem paciência para enrolação. E isso pode ser algo até positivo de certa forma, pois acaba mostrando pra gente um lado mais B10 do lagarto gigante. Talvez durante o começo do filme, o Godzilla já pressentisse que uma ameaça maior estava se aproximando, e por isso ele não queria perder seu tempo com adversários bem mais fracos. Afinal, o lagarto atômico ele precisava evoluir a qualquer custo, e o titã que estava no seu caminho para alcançar esse objetivo era justamente o Tiamat. Sabendo disso, o Godzilla foi até aquela usina nuclear para absorver o máximo de radiação possível e assim está preparado para acabar com a serpente marinha de uma vez por todas. Embora, por conta do último embate entre eles, o lagartão já sabia que Tiamat não era qualquer adversário e ele precisava se preparar para essa revanche. Até porque dessa vez ele enfrentaria uma versão ainda mais poderosa da sua oponente aquática, já que agora a serpente gigante estava energizada com o maior nível de radiação do planeta. É até por isso que o Godzilla já chega no território da Tiamat disparando seu sopro atômico de uma vez e partindo para cima de Tiamat. O mais interessante dessa luta é que assim que o Rei dos Monstros percebe que poderia ficar em desvantagem, ele resolve concentrar toda a sua energia em um único raio atômico. Lembrando, pessoal, que o Godzilla ele tinha acabado de se alimentar de toda aquela usina nuclear. Então esse provavelmente foi o mais potente disparo do lagartão dentro do Monsterverse. Até mais poderoso do que aquele usado lá em Godzilla vs Kong, aonde o Rei dos Monstros acaba conseguindo abrir uma cratera da superfície até a Terra Oca. Então não é que o Tiamat ele estava mais fraco nessa luta, não, muito pelo contrário. Ele estava ainda mais poderoso graças à absorção da energia rosa. Porém, o Godzilla reuniu toda aquela energia que ele havia acabado de absorver em um único golpe que foi capaz de dividir a serpente marinha em vários pedacinhos. É bem possível que se ele tivesse conseguido desviar do sopro atômico, o Tiamat fosse capaz de derrotar o Rei dos Monstros, já que naquela altura ele estaria completamente esgotado. Lembrando, pessoal, que, é claro, podem haver outras explicações para o desfecho dessa batalha. O que eu acabei de falar aqui para vocês foi apenas com o que foi mostrado na HQ Godzilla Dominion e também no filme, o The Nempire. Mas também podem haver outros detalhes que acabaram não sendo apresentados pra gente durante essa trama. Um baita de exemplo disso é, imagina que o Tiamat tinha acabado de enfrentar um outro titã antes do Godzilla invadir o seu território. Isso faria com que a serpente marinha ela não estivesse em suas melhores condições para enfrentar o Rei dos Monstros logo após ele ter absorvido toda aquela energia. Nós inclusive já vimos no próprio Godzilla os efeitos negativos de muitas batalhas em sequência que isso pode gerar. Então com o Tiamat não seria diferente. Mas agora, pessoal, eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. E aí, gostou dessas explicações do porquê o Tiamat acabou ficando tão fraco durante essa luta em The Nempire? Você acha que algumas delas fazem sentido ou você tem uma outra teoria? Deixa ela então aqui nos comentários
comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado você que acompanhou esse vídeo até aqui, não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!